Olá, meus amores, tudo bem? Tia Maura veio aqui para a gente continuar a nossa série de aulas sobre o livro Sem Palavras, né? Na aula passada, na aula retrasada, nós já estamos indo para a terceira aula, né? Nós vimos sobre a cor dourada, né? Que nos remete aonde? Ao céu e ao que nós iremos encontrar lá, né? O lugar mais lindo que qualquer pessoa possa querer estar. Um lugar feito de ouro, aonde as ruas são mais brilham e são mais transparentes que o cristal, de tão limpa. E lá não existe dor, lá não tem tristeza, não tem solidão, lá só tem felicidade. Lá a alegria é eterna. Lá não tem dor, lá não tem morte. Por quê? Porque nós vamos estar ligados diretamente a Deus. E Deus, ele é vida e vida em abundância. E na aula passada nós lemos o quê? O que nós aprendemos? Sobre a cor preta. O que a cor preta nos mostra? Justamente aquilo que a gente não encontra no céu. O pecado, que é aquilo que nos afasta do Senhor, né? A cor preta nos lembra de quê? De escuridão, de sujeira, de lugar aonde as coisas não acontecem legal, aonde há muita dor e sofrimento. Porque quem tem um coração escuro, quem anda em trevas, que é assim que a palavra do Senhor fala, essa pessoa, ela não consegue ter comunhão com Deus. Ela está afastada, distanciada, separada de Deus pelo pecado, né? É o pecado que nos mantém afastados do Senhor. E é justamente para poder estar nos limpando de todo pecado, nos unindo novamente ao Senhor, é que nós vamos estudar hoje qual cor? A cor vermelha, né? Lá no grupo, eu vi que vocês se colocaram, eu perguntei, mas qual que é a cor vermelha, lembra vocês? Uns falou melancia, eu tenho certeza que esse tá com fome, né? Outros falaram sangue, outros falaram o que mais? O coração, amor. Eu amo a cor vermelha porque ela me lembra o amor, né? E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje. Um amor que foi capaz de cumprir uma promessa que para muitos estava esquecida. Quem já teve uma promessa assim, que achou que nunca ia se realizar? Eu já tive. Hoje, na minha vida, tem promessa se cumprindo que eu nem imaginei que ia se cumprir um dia, né? Promessas essas que eu gente, de verdade, eu não fazia noção. Eu desejei muito. Mas Deus esperou o quê? 10, 15 anos para estar me entregando o que eu estou recebendo hoje, né? E existe uma promessa que aconteceu há muitos anos atrás, que é a promessa de quem? De um Salvador. Vocês se lembram na aula passada que nós aprendemos como o pecado entrou no mundo? Como que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles tiveram que ser expulsos do paraíso. Eles morreram espiritualmente e não fisicamente. Por que espiritualmente? Porque eles tinham acesso total, direto a Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em Gênesis que ao fim do dia, no finalzinho da tarde, todos os dias Deus vinha passear com Adão e Eva pelo jardim, conversar com eles, né? E através da serpente, Eva foi iludida, né? E desejou ser igual a Deus e comeu do fruto do bem e do mal. E os seus olhos foram abertos, o dela e de seu esposo Adão. E a partir dali o pecado entrou no mundo, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, né? E quando Deus muito tristemente expulsou Adão e Eva do paraíso, vocês lembram desse visual? Quando eles foram expulsos do paraíso, o que Deus prometeu? Que do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo através de uma mulher, o Salvador também entraria. Então Deus um dia, apesar de todos já não acreditarem mais que isso iria acontecer, todos não, alguns não acreditavam, outros ainda tinham esperança e outros nem sabiam o que pensar, né?
Então, assim, Deus cumpre sua promessa. E através da vida de Maria e de José, Jesus vem ao mundo, né? Ele manda seu filho ao mundo para que se cumprisse, né, o sacrifício perfeito, né? O amor perfeito. Porque Cristo, por ser divino, por ser Deus, ele tinha um amor perfeito. Cristo nasceu, Cristo foi criança como você, Cristo foi adolescente, Cristo foi jovem, foi adulto, Cristo foi homem nesta terra. Entendeu? Então, assim, Deus sabendo de tudo que Cristo ia passar, Deus ele fez de tudo para que o amor dele fosse manifesto a cada passo. E ainda Jesus pequeno, ele queria que as pessoas soubessem que o filho dele nasceu. Então, o que ele fez? Ele enviou os anjos, e os anjos foram anunciar aos pastores, porque Maria e José, eles tinham ido a Belém para fazer um recenseamento, né, dar um nome, mostrar que estavam vivos, que eles faziam parte daquele povo, né, e Jesus, ele nasceu ali num local muito simples, muito humilde, porque todas as hospedarias estavam cheias devido a essa exigência do rei, né, e Deus chamou os pastores que estavam por ali pastoreando ovelhas e mandou um anjo dizer que o Salvador havia nascido naquela noite, né, e que eles deveriam ir lá e adorá-lo. E os anjos começaram a cantar louvores a Deus depois dessa anunciação, né? E os pastores foram lá e adoraram a Jesus. E ali teve início a vida do pequeno Deus nessa terra, né? Ali ele ainda era pequeno, mas Jesus cresceu, como eu falei anteriormente. E ele teve uma vida santa. Jesus, ele, por mais que ele tinha vontade, ele não desobedecia, ele não mentia, ele não pegava emprestado e não devolvia. Jesus, ele era uma pessoa certa e justa. Ele era uma criança diferente das outras. Uma criança que assim como ele foi diferente, ele quer que você seja diferente. Ele quer que você seja transformado. Ele quer que você seja uma pessoa, uma criança, um adolescente ou um adulto que seja como ele foi nessa terra, que fugia da aparência do mal, que não pecava, que tentava fazer ao máximo as coisas certas, né? E Cristo, ele teve início no seu ministério por volta dos seus 30 anos. Cristo, ele fez muitos milagres, muitas curas, né? Ele curou os cegos, ele ressuscitou mortos. Isso, mortos mesmo. Então, assim, para que o quê? Por que Cristo tinha que fazer isso tudo? Porque ele tinha que provar que ele era o Messias, né? Existia uma profecia, e essa profecia dizia que ele deveria curar cegos, que ele deveria ressuscitar mortos, que ele deveria fazer muitos milagres e maravilhas, né? Mas qual que foi o maior milagre de Jesus? Deixa aí para mim nos comentários. Vamos ver. Até o fim da história, vamos ver o que vocês vão dizer, né? Qual foi o maior milagre de Jesus? Foi só curar pessoas? Foi ressuscitar mortos? Assim como ele ressuscitou já seu amigo Lázaro? Assim como ele ressuscitou aquela criança, Talita? Já sei. O maior milagre de Jesus foi expulsar demônios. Foi isso? Será? Vamos ver mais para frente. Pois é, Jesus, ele começou a fazer tanta obra de maravilha, tantas coisas boas, que as pessoas começaram, aqueles que queriam, que o povinho ali da igreja, que queria perseguir Jesus, os fariseus, eles começaram a ter o quê? Ciúmes de Jesus, medo de perder o prestígio, porque eles achavam que Jesus era uma farsa, que Jesus era um mentiroso, que Jesus não era o Filho de Deus. Eles começaram a ter ciúmes de Jesus e achar que tudo que ele falava era mentira. E essas pessoas começaram a perseguir Jesus. E até chegar a um ponto de o quê? De o matarem, de o pregarem numa cruz. Mas Cristo merecia estar na cruz? Merecia, gente? Não.
Cristo não merecia estar pregado numa cruz, porque ele era perfeito. Ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhuma culpa. Cristo, ele era uma pessoa extremamente limpa espiritualmente. E ele era amigo de Deus, ele era filho de Deus. Ele tinha acesso direto com o Pai, porque ele não tinha pecado nele, né? Ao contrário de nós, ao contrário de mim e ao contrário de você que está aí me assistindo nessa aula. A palavra do Senhor nos fala lá em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gente, é todos. Ninguém nasce anjo, tá? Criança é pecadora, sim. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno, sim. Porque o único que nasceu perfeito foi Jesus. Tá, meus amores? Então, Jesus, ele veio e não merecia a cruz. Por quê? A cruz foi feita para quem? Para mentirosos, para ladrões, para assassinos, para pessoas que faziam o mal. Igual ao lado de Jesus foi crucificado quem? 2 assassinos, 2 ladrões, que a palavra do Senhor fala. Eles eram ladrões. A cruz de Jesus, na realidade, não era para Jesus, era para um assassino chamado Barrabás, que as pessoas que estavam ali ciumentas de tudo aquilo que Cristo estava fazendo, fizeram a cabeça do rei e mandaram prender Jesus e soltar Barrabás. E Jesus foi crucificado no lugar de um assassino, de uma pessoa que não tinha o porquê estar viva. Entendeu? Então, meus amores, Jesus, ele era perfeito e não merecia o castigo. Esse castigo era para mim e para você. Esse castigo era para aquelas pessoas que estão totalmente distantes de Deus, assim como você está, e assim como eu estive um dia, ou você esteve um dia, né? E assim como Cristo lá na cruz perdoou um ladrão, ele quer perdoar você. Ele me perdoou, né? E independente do que as pessoas faziam ali, jogavam para saber quem, tiravam a sorte, né, através das pedrinhas, como mostra aqui embaixo, para saber quem que ia ficar com as roupas dele. Tiravam sarro, falavam para ele assim: se você é mesmo Cristo, desce daí. Você não é o bom? Você não é o rei dos reis, o senhor dos senhores? Zombaram dele, até uma placa colocaram. E depois de aproximadamente 6 horas que Jesus sofreu, foi humilhado, pelo meu pecado, pelo seu pecado, Jesus foi humilhado, foi massacrado. O sangue de Jesus foi derramado. Aí Jesus olhou para eles e falou o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai, perdoa eles. Foi isso que Jesus falou na cruz. Para aquelas pessoas que estavam ali curtindo com a cara dele, tirando sarro, zombando dele, né? E depois disso, Jesus respirou bem fundo e falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E está consumado. Naquele momento, o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado estava sendo o quê? Pago. E você sabe o que eu acho mais incrível desse fato real? Não é história, tá? A Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro de fatos, porque tudo que está ali aconteceu. Então, o que eu acho mais incrível é que, apesar de Cristo ter sido crucificado, ele não ficou morto. Cristo, ele foi o quê? Ressurreto. Ao 3º dia, quando as mulheres foram lá ver o túmulo de Cristo, eles se depararam com o quê? Com um anjo na porta, e a porta aberta. E esse anjo falava o quê? Mulheres, o que vocês fazem aqui? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O anjo falou para elas assim, ó, não precisam procurar entre os mortos, porque ele não está aqui mais, ele já ressuscitou. E elas, admiradas de tudo aquilo que elas estavam vendo, saíram correndo e foram até os discípulos e disseram tudo isso a eles. E João e Pedro voltaram lá no túmulo e viram que elas falavam a verdade. Eles já não viram mais o anjo, mas eles viram o quê? O túmulo
vazio, né? Jesus já não estava ali mais. Ele já tinha o quê? Ressuscitado. Então, crianças, o sacrifício perfeito de Jesus estava feito. E agora eu vou responder para você qual que é o maior milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus foi o fato dele morrer e ressuscitar. Por amor a mim e por amor a você. Jesus, quando morreu, ele podia muito bem ter ficado lá no céu, num lugar maravilhoso. Porque ele falou pro ladrão lá na cruz, aquele ladrão que se arrependeu e virou para ele e falou assim, Senhor, o senhor me perdoa? Eu mereço esse castigo, mas o senhor não merece. Aí o que ele respondeu pro ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele não estava indo para nenhum outro lugar, senão para o céu. Então, meus amores, quando Cristo falou isso, o que ele estava fazendo? Ele estava afirmando para onde ele ia, para onde ele ia ficar. Então, o Cristo, ele não estava ali brincando. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? E ele ressuscitou. Esse foi um dos maiores milagres de Cristo. Foi nos ligar de novo a Deus. Nós, quando estamos vivendo a nossa vida aqui no mundo, nós estamos o quê? Separados de Deus. Qual foi o versículo que a tia falou antes? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos também fala que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso a cor vermelha hoje. A cor vermelha que nos lembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo, que lá em Apocalipse fala que nos lava por inteiro e que transforma nossas vestes em vestes alvas como a neve. E assim nos dá livre acesso aonde? Ao Pai, ao céu, a nossa morada celestial. O lugar aonde eu e você vamos morar um dia. E é para esse lugar, criança, que eu quero que você tenha a convicção que você vá um dia. Se até hoje você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia de você reconhecer que Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, pela sua vida. E o sacrifício perfeito dele é para alcançar o seu coração e te levar de encontro a uma vida eterna com ele. Mas se você, criança, já reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, como o seu Senhor, hoje é o dia de você se tornar o quê? Grato a ele por esse sacrifício. E ter o compromisso de esparramar, de levar aos 4 cantos a mensagem da Boa Nova. Esse é meu desafio para você. Ou se você não é amigo de Cristo, se torne ainda hoje. Procura a tia Larissa, procura a tia Maura, procura alguém da sua confiança que pode te orientar nessa vida cristã, nessa vida com Cristo, tá? E se você é cristão, se mantenha firme, tá? Segue esse caminho com Cristo. Desculpa, gente. Então, seja grato a Deus, seja responsável pelo aquele sacrifício que Cristo fez pela sua vida. E tenha um compromisso com ele, de não guardar somente para você o sacrifício de Cristo, mas de levar ao máximo de pessoas possível, porque Cristo, ele morreu por todo aquele que reconhece ele como Senhor e Salvador. Lembra do versículo que nós estamos meditando nele desde a primeira aula? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Tá, meus amores? Então, o sacrifício de Cristo não foi para ficar guardado numa gaveta. O sacrifício de Cristo foi para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Fica com Deus. Beijo no coração.
e até a próxima aula.